Os dois governos assinaram 3 acordos. Na área da educação, para a cooperação entre universidades, no setor de ciência e tecnologia, para desenvolver pesquisas em conjunto, e na área trabalhista, para a Espanha compartilhar a experiência que teve para regulamentar empresas de aplicativos. Depois, lado a lado, Lula e Pedro Sánchez reforçaram afinidades. Nossos dois países compartilham um passado, mas, acima de tudo, um futuro comum, disse o primeiro-ministro espanhol. O líder socialista agradeceu a Lula pelos esforços para solucionar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas foi além. Para uma paz justa e duradoura, é fundamental dar voz ao país agredido. Nesse caso, a Ucrânia. E deu nome ao agressor, o presidente russo Vladimir Putin. O presidente Lula disse que o Brasil tem uma dívida de gratidão com a Espanha, o segundo maior investidor no país. Mas, ao falar sobre a guerra, não citou Putin. Ninguém pode ter dúvida de que nós, brasileiros, condenamos a violação territorial que a Rússia fez contra a Ucrânia. O erro aconteceu, a guerra começou. Agora não adianta ficar dizendo quem está certo ou quem está errado. Agora o que precisa é fazer a guerra parar. Nós vivemos um mundo em que o Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes, todos eles são os maiores produtores de armas do mundo, são os maiores vendedores de armas do mundo e são os maiores participantes de guerra do mundo. Então eu fico me perguntando se não cabe a nós, outros países que não somos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, fazer uma mudança na ONU. Ao ser perguntado sobre a Crimeia, península ucraniana que Putin anexou ilegalmente em 2014, desta vez Lula disse que o assunto não cabe a ele. Antes, o presidente brasileiro já tinha sugerido que a Ucrânia abrisse mão da região. Não cabe a mim decidir de quem é a Crimeia. Eu acho que quando você sentar numa mesa de negociação, você pode discutir qualquer coisa, até a Crimeia. Mas não sou eu que vou discutir isso, quem tem que discutir isso são os russos e os ucranianos. Perguntei ao primeiro-ministro espanhol sobre as perspectivas para concluir o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, apesar da resistência de alguns países, como a França, que quer proteger seu agronegócio. A partir de julho, o Brasil estará na presidência do Bloco Sul-Americano e a Espanha na do Europeu. Sánchez falou que acha possível concluir o processo ainda este ano. Há poucos argumentos para que esse acordo não seja alcançado, porque a Europa precisa de aliados. É por isso que nós, na Espanha, vamos trabalhar para superar essa resistência, garantiu Sánchez. Por superar essas resistências. Essa foi mais uma viagem em que as palavras do presidente brasileiro sobre a guerra na Ucrânia ofuscaram outros assuntos. O tema seguiu até o último compromisso de Lula antes de embarcar de volta ao Brasil, depois da primeira visita oficial à Europa neste 3º mandato. O rei da Espanha, Felipe VI, e a rainha Letícia receberam Lula e a primeira-dama, Janja, no imponente Palácio Real. Antes do banquete, os dois fizeram breves discursos. Lula seguiu um tom parecido com o que já havia falado mais cedo. E o monarca espanhol, assim como o premier, disse que a Espanha valoriza a defesa do Brasil pela paz e reforçou que é preciso respeitar as leis internacionais e os princípios de soberania e integridade territorial. De soberania nacional e integridade territorial. Era fim de tarde na Espanha quando o avião presidencial decolou de Madrid, com destino a Brasília.